Amados, muito bom dia. Hoje é dia 13 de outubro do ano da graça de 2022. E ainda olhando e meditando sobre o Salmo 50, uma terceira parte deste salmo, e depois de Deus ter falado essencialmente sobre questões de adoração, perdão, em que denunciou a forma vazia com que o povo o adorava, fazia coisas religiosamente, mas não as sentia verdadeiramente. E o problema, como já referimos, era de facto o esquecimento de quem ele e o lugar que cada um de nós ocupa nesta história. E acima de tudo esquecerem o lugar de Deus em toda a nossa história, a história da humanidade. Na terceira parte, entre o versículo 16 e o versículo 21, Deus vem chamar a atenção do povo para um outro aspecto que tem a ver com a lei. E ele lembra, inclusive, alguns dos mandamentos, dos 10 mandamentos, para denunciar os erros do povo. E aqui agora já não era uma questão de adoração, era uma questão de vida, de ações. Eles desrespeitavam as palavras de Deus, eles tornavam-se cúmplices dos ladrões, associavam-se a gente adúltera, mentiam, usavam linguagem imprópria, inclusive falavam mal do seu próprio irmão. Tudo isto marcas de vidas que não viviam de acordo com os propósitos de Deus. E por isso aqui Deus alarga o âmbito da sua acusação sobre o povo. Já não era mais só uma questão da adoração, da forma como eles adoravam, e era errada, mas ele agora denuncia que no dia a dia a prática das suas vidas era errada. E, obviamente, Deus tem toda a autoridade para cirurgicamente vir ter connosco e nos chamar a atenção destes aspectos. E com toda a certeza ele vai fazer. Aliás, eu creio que ele está a fazer. E cabe a cada um de nós, em intimidade com o Pai, procurar entender o que é que Deus nos está a dizer nestas circunstâncias. Mas eu gostaria de lembrar que no versículo 14 e 15, Deus denuncia pela positiva algo que não estava a acontecer. E o versículo 14 diz é que aquilo que Deus pretende de nós é que nós tenhamos uma verdadeira gratidão, e obviamente isso manifesta-se na nossa adoração, com toda a certeza, que nós possamos cumprir as promessas que fizemos com Ele. E isso já nos remete para a integridade da nossa vida, a obediência da nossa vida. O versículo 15, então, eu creio que é absolutamente cirúrgico sobre uma área que, sem dúvida nenhuma, temos que considerar que é importante no nosso, no nosso relacionamento com Deus. Confiar em Deus nas horas difíceis e certamente esperar que Deus nos livre, que Deus nos segure, sustente e cuide, e diz que Ele assim o honraremos e o louvaremos. Ou seja, a nossa atitude de dependência do cuidado do Pai e a nossa busca a Ele também nas horas das aflições, sabendo que Ele de facto cuida de nós, é uma forma de honrarmos e agradecermos a Ele por aquilo que Ele é. E sabem, quando estava a olhar para este texto, estava-me a questionar: bom, mas isto é o que nós normalmente fazemos. E muitos até só fazem isso, só se lembram de Deus quando as coisas estão difíceis e buscam. Mas creio que Deus aqui provavelmente está-nos a chamar para a atenção de outra coisa. É que normalmente nós fazemos isso, ou muitos fazem isso, em última chance. Depois de todos os outros recursos já não funcionarem, então voltam-se para Deus. Eu parece que Deus está-nos aqui a dizer para que Ele seja a nossa primeira opção nas horas de aflição. Antes de tentarmos fazer alguma coisa, vamos confiar nele, vamos buscá-lo e vamos depender dele, e assim honraremos o seu nome. E parece-me, amados, porque estes dois versículos surgem no contexto da acusação, parece-me que Deus está a denunciar erros do seu povo, manifestando aquilo que Ele espera que de facto aconteça. Que nós de facto possamos ser gratos, possamos ser obedientes, que
possamos ser íntegros na aliança que fizemos com Ele, e nós dizemos que somos seus filhos e reconhecemos o seu amor e a sua intervenção e presença na nossa vida, então Ele tem a expectativa que nós possamos viver dessa forma e finalmente que possamos confiar incondicionalmente e prioritariamente nele em todas as horas, particularmente nas horas da aflição. E não é tentarmos solucionar os nossos problemas, as nossas dificuldades com os nossos recursos e depois, quando já nada funciona, voltarmos para Ele. Parece-me que estes são indicadores claros daquilo que Deus, por um lado, está a denunciar no seu povo, mas, por outro lado, a revelar claramente aquilo que Ele espera de nós. E amanhã terminaremos, se o Senhor permitir, olhando para as últimas palavras deste salmo. E eu gosto sempre, amados, de perceber que sempre que o Senhor denuncia, sempre que o Senhor nos incomoda, revelando e mostrando aquilo que de errado está na nossa vida, Ele sempre aponta para o caminho da restauração. O caminho da restauração é sempre aberto. A sua expressão de graça e misericórdia para cada uma destas situações está sempre presente. E eu gostaria muito que nós pudéssemos compreender isso. Aliás, quando olharmos para o Salmo 51, se o Senhor permitir, no próximo domingo, iremos perceber que de facto há uma porta aberta para a restauração quando Deus nos acusa e nos revela os nossos erros. Que possamos processar tudo isto no nosso coração, não esquecendo quem Ele é e não deixando de ouvir aquilo que Ele nos está a dizer. Um forte abraço, vamos continuar a cuidar-nos em oração uns pelos outros, essencial, e que o Senhor dirija as nossas vidas. Um forte abraço, até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.